Entrou gravação? Entrou gravação agora, pronto, gravando agora. Então, acho que a gente precisa, quando as pessoas falam, um ano perdido, acho que a gente aprende coisas diferentes, eu acho que a gente precisa começar a valorizar as outras coisas que a gente aprendeu, né? A vida, os planos não estão de acordo, mas, pô, a gente tem um monte de coisas, a gente reviu um monte de coisas na vida, a gente se aproximou e se afastou de um monte de pessoas, tudo isso é aprendizado. A questão da gente começar a valorizar tudo isso, né? Por exemplo, eu tenho nesse momento 17 pessoas na sala de aula. Às 8h40 da manhã é sensacional, não é? Aí tem gente que vai olhar e vai falar assim, mas você deveria ter, se são em torno de 60, então você deveria ter pelo menos mais 42 pessoas. Não, eu não vou olhar para as 42 que não vieram, eu vou olhar para as 17 que estão aqui comigo. Elas que merecem o meu ânimo, a minha consideração, a minha disposição, não é, gente? Não é assim que deveria ser? Olhar porque a gente tem, não porque a gente perde. Concorda? Sim, a Amanda concorda comigo, olha lá, com certeza. E com certeza escrito certo, separado, que já me deixa muito feliz. Vamos, não é, Gabriela? Gabriela falando verdade. É isso mesmo, gente. Às vezes é só uma questão da gente ajustar o que a gente enxerga da vida. Vamos enxergar as coisas boas, ao invés da gente enxergar as coisas ruins. E o fato da gente estar aqui, o fato da gente estar livre de uma doença que é bem... É muito doido esse tal desse Covid. É muito doido. Se vocês pararem para prestar atenção no que é o tal do Covid, começaram achando que era uma gripe e, de repente, descobriram que é uma gripe que agora descobriram que pode afetar até o cérebro. Então, olha, ele é muito... É uma caixinha de surpresas. Então, o fato da gente estar aqui já é um excelente começo, tá? E, assim, bom dia, Júlia. E eu acho que a gente vai ter que aprender a viver diferente, de fato, tá? Porque será que esse tal desse Covid em algum momento vai deixar de existir? Eu acho muito pouco provável. Tá? A gripe deixou de existir porque tem uma vacina? Não deixou de existir. A gripe muda todos os anos e todos os anos eles têm que mudar a vacina e todos os anos as pessoas têm que tomar uma vacina diferente. Então, eu acho que vai ser mais ou menos essa nossa realidade, né? O fato da gente estar bem e estar aqui já é excelente. Beleza? Bem, hoje nós vamos falar de um assunto novo sobre ferramentas de gestão, naquela pegada de, lembrando o que são essas tais ferramentas, são maneiras de a gente pensar mais focado, ao invés de ficar com pensamentos perdidos, a gente tem uma direção para esse pensar, e essa direção faz com que a gente tente chegar a melhores resultados. Tá? Semana passada eu disse que eu não ia mexer com a DPE, porque eu ia deixar a semana livre para o TCC. Então, essa semana, terminando aqui a aula, eu vou postar lá na nossa área de aula, né, de ADPE, a continuação daquele Ferramentas de Gestão 1 que a gente viu, para quem quer fazer o curso Ferramentas de Gestão 2 agora, que eu vou indicar, e para poder botar no currículo, e aqueles que optarem por não fazer o curso, eu vou colocar lá um trabalho para vocês fazerem, tá? Totalmente desnecessário fazer os dois, tá? Escolham se vocês querem fazer o curso ou se vocês querem fazer o trabalho, que vai valer como trabalho para o nosso próximo trimestre. A gente já está fechando o primeiro trimestre, na sequência a gente vai fechar o segundo trimestre, que é esse que a gente está agora, e se der certo, a gente vai ter o mesmo esquema para o terceiro trimestre. Então, flexível, quem quer fazer o curso faz, quem não quer fazer o curso faz o trabalho, quem não quiser fazer nenhum outro, assume o zero, porque afinal de contas somos todos adultos e responsáveis e conscientes, não é mesmo? Mas o assunto de hoje são as 5 forças de Porter. E o que é isso? Tá? Vai ser aula 1 e aula 2, como foi o Oceano Azul.
E vamos aqui tentar. Vai ser aula 1 e aula 2, como foi o Oceano Azul. Para que hoje a gente comece a falar um pouco do que é isso. Pronto. Para que a gente comece a falar um pouco do que é isso, tá? E para que a gente comece a entender a ideia das 5 forças de Porter agora. Deixa eu ligar outra tela, porque senão... Sim, não, eu não acompanho as perguntas de vocês. Pronto. Jogo vocês para cá. Tem todo um esquema aqui. E eu agradeço por ter condições de fazer todo esse esquema, que tem muito professor que não consegue, né? Então, agradecemos o dia todo. Passamos o dia todo agradecendo. Pronto, aqui, 5 forças de Porter. Então, o que é isso? Começo de conversa. Vamos aqui para a primeira informação. Eu disponibilizei para aqueles que não têm acesso a um material, um texto, então vou disponibilizar para vocês também a nossa postagem número 8. Terminando a aula, eu já coloco lá na nossa área de ADPE também, junto com os slides. E aí é um pequeno resumo do que são as 5 forças de Porter. E esse parágrafo eu tirei de lá. O modelo das 5 forças de Porter foi desenvolvido para analisar a concorrência entre empresas. Seu funcionamento considera 5 fatores, as 5 forças competitivas, que devem ser detalhadamente avaliados para que daí surja uma estratégia empresarial eficaz. Então, olha bem como é que as coisas estão encaminhando. Nós vimos até a aula passada, a gente viu o Oceano Azul, que era uma estratégia que dizia para a gente: olha, não olhe para a concorrência, olhe para onde a concorrência não está, tá? Olhe para o pedaço do mercado que ninguém disputa e fique à vontade nele. As forças de Porter é o oposto dessa ideia, ou seja, olhe de fato para os teus concorrentes, tá? Analise os teus concorrentes. E aí, batendo no que eu tenho dito para vocês em quase todas as aulas, elas, uma exclui a outra, elas são excludentes? Não necessariamente, porque, olha bem, eu posso estar buscando no meu negócio o meu oceano azul. Eu posso estar buscando no meu negócio a minha possibilidade de encontrar um segmento no mercado onde eu fique à vontade. Só que para eu encontrar esse segmento no mercado onde eu esteja à vontade, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? É olhar para os meus concorrentes. Então, assim, as ferramentas todas, ou a grande maioria delas, elas não se excluem, elas se complementam, tá? Então, eu poderia tranquilamente usar 5 forças de Porter para analisar toda a minha concorrência, para fazer todo um mapa da minha concorrência, para aí sim enxergar o que eu preciso, ou onde é que todos eles estão, para encontrar o nicho que eu quero, o meu oceano azul. Então, seria uma maneira bem simples, e aqui, já que a gente tem 2 ferramentas muito próximas, da gente associar 2 ferramentas diferentes, para que vocês possam perceber e possam começar a enxergar que isso é, sim, muito possível, tá? Então, a ideia dessas 5 forças de Porter é analisar de maneira guiada os teus concorrentes. Ao invés de você pensar assim, pensa à vontade sobre os teus concorrentes. Você fala, não, vamos pensar sobre aspectos importantes do seu concorrente. Isso são as 5 forças de Porter. Quem é o Porter? Tá? É legal a gente saber. Essa ferramenta foi criada nos anos de 70, tá? Então, a gente está falando de uma ferramenta, a ferramenta foi criada nos anos 70, eu nasci em 71. Então, nós estamos falando de uma coisa que tem por volta de 48 anos, ou seja, muito, muito, muito antiga. Mesmo assim, até hoje, ela é considerada um clássico, tá? Quem é Porter? Michael Porter é um professor de Harvard. Ele nasceu em 1947, eu coloquei aí a data de nascimento deles, de 23 de maio de 1947,
e está vivo. Até este momento, ele continua vivo. Então, ele continua sendo um professor de Harvard. E Porter fez o quê? Ele passou a vida inteira analisando e pensando e escrevendo sobre estratégias competitivas, como concorrência, estratégias de mercado. Ele acaba, essa ideia das 5 forças de Porter, ela se tornou uma coisa tão importante que ela acaba sendo estudada em quase todas as áreas. A turma do marketing estuda, a turma de administração estuda. Todo o segmento que fala de alguma maneira sobre estratégia acaba falando de Porter. Por isso que ela acaba se tornando uma coisa importante, inclusive para nós que fazemos um curso técnico. Porque provavelmente a gente vai tropeçar no Porter também. A gente vai tropeçar ou na teoria do Porter, ou a gente vai tropeçar na necessidade de analisar o nosso segmento. E aí a gente vai cair na ideia do Porter. Então, é por isso que a gente tem essa ferramenta estudada por nós aqui, é por isso que a gente acabou dando destaque para elas. Como a gente teve a questão da pandemia, né, que a gente tinha esperança de voltar agora no segundo semestre, e as coisas, pelo menos nesse início, tão complicadas, eu acabei priorizando algumas ferramentas. Então, eu identifiquei aquelas que são mais significativas para a nossa vida. E eu não tinha como tirar Porter de vocês, tá? Esse cara, essa ferramenta, por ser um clássico e por ser muito... o Porter, as 5 forças de Porter, tinha que estar aqui, tá? Então, foi essa, algumas a gente não vai ver, mas Porter precisava ser visto assim. Então, foi criado nos anos 70 por um professor de Harvard, tá? Que ainda é vivo, tá? É um clássico. E qual o objetivo dessa ferramenta das 5 forças de Porter? É permitir uma visão mais abrangente da concorrência. Então, a ideia das 5 forças de Porter é que a gente enxergue a nossa concorrência, que a gente tente olhar para a concorrência e tirar dela informações importantes para o nosso negócio. Existem algumas pessoas que acham que olhar para a concorrência é perda de tempo. Não é perda de tempo, gente. A gente precisa sempre lembrar que a gente não tem público o tempo todo. A gente não tem clientes o tempo todo. E se eu quero abrir um negócio, ou se eu quero fazer meu negócio crescer, ou se eu quero entrar num segmento, invariavelmente eu vou ter que tomar clientes no meu concorrente, tá? A palavra tomar pode ser uma coisa meio, para vocês, né, um pouco agressiva, mas é isso, gente. Vocês vão achar que se vocês abrirem uma padaria no bairro de vocês, como todo mundo come pão, a padaria pode dar certo? Pode. Então vamos abrir uma padaria. Mas vocês acham que todo mundo que vai entrar na padaria de vocês, essas que vocês acabaram de abrir, não comiam pão até então? Eles só resolveram comer pão porque vocês abriram uma padaria? Não, eles compravam pão em outro lugar. E eles resolveram trocar o outro lugar pela padaria de vocês por algum motivo, tá? Mas vocês, sim, tiveram que tirar clientes de um outro estabelecimento. E qualquer segmento, se vocês pensarem em roupa, sapato, comida, educação, qualquer segmento. Para você ter cliente, para você ter público, é porque você tirou esse público de alguém. É porque esse público ia para outro lugar e optou por começar a vir para o teu estabelecimento. Então, é isso sim, nós temos que tirar clientes de alguém. Como é que a gente tira clientes de alguém? Entendendo o que os clientes não gostam de lá e o que a gente poderia fazer para que esse cliente tenha essa satisfação atendida. Olha, você não tem lá, mas você tem aqui, tá? E aí pode ser preço, de repente você pode ver que o cara do lado de lá, o outro estabelecimento vende muito caro e você consegue ter um preço melhor. Pode ser atendimento. Eu não conheço muito a região de vocês, né? Barueri, Itapevi, Carapicuíba, eu não sei exatamente como é que é o atendimento aí,
Mas aqui no meu bairro, onde eu moro, tá? No bairro que eu estou em São Paulo, eu posso tranquilamente dizer para vocês que tem locais, não só eu, mas como muita gente, frequenta ou não frequenta simplesmente pelo atendimento. Porque o atendimento é péssimo, você fala, não, eu não vou na padaria X para o cara me tratar mal e eu ainda pagar pelo pão, se o pão saísse de graça, né? Eu vou na padaria Y, que o valor do pão é exatamente o mesmo, mas pelo menos lá eles me tratam bem, tá? Isso funciona com padaria, isso funciona com banco, isso funciona com supermercado. Então, é uma questão simplesmente de a gente olhar o que nosso concorrente faz de errado e tentar consertar, tá? Pode ser preço, mas enxerguem que pode ser muito mais que preço. Às vezes pode ser o fato de ter um estacionamento ou não, ou ter um ponto de ônibus próximo ou não. Um lugar, se for algum lugar de roupa, alguma coisa, de ter um provador ou não. Tá? Eu posso experimentar ou não posso experimentar. Pode ser a aparência do local. Eu sou uma pessoa que vou muito pela aparência. Alguém pode me dizer, olha, o bolo daquela padaria é maravilhoso. Se eu entrar e achar que o negócio está com cara de sujo, não adianta, não desce. Então, às vezes, é a aparência do local, é a organização do local. Então, é importante para a gente olhar para a concorrência, para que a gente consiga entender onde é que a concorrência está falhando e, com isso, a gente conseguir oferecer aquele a mais para trazer o cliente para nós, tá? Essa é a ideia de analisar a concorrência, essa é a ideia da gente precisar olhar para o concorrente e entender as falhas dele e trazê-lo para nós. Qual é a ideia das 5 forças de Porter? Hoje eu vou mostrar a estrutura dessas 5 forças e na próxima aula a gente vai falar de cada uma delas com detalhe para ficar mais fácil a nossa aula não ficar muito extensa e muito pesada. Então, a ideia das 5 forças de Porter foi traduzida nesse desenho. Eu achei uma representação interessante, onde a gente tem no centro o que a gente chama de rivalidade. Vocês veem o meu mouse, gente? Ai, acho que entraram mensagens e eu não vi. Ai, realmente entraram mensagens e eu não vi. Amanda, às vezes pode ser por os outros estabelecimentos não. Sim, Amanda, tem essa questão do estabelecimento que é falho na questão do sortimento, né? E às vezes você é interessante, né? Você sai de casa, vamos falar da padaria, né? Acho que hoje eu queria comer pão, não tinha pão em casa. Então, eu tinha que comer bolacha. Acho que por isso que eu tô com a padaria na cabeça. Imagina que você, por exemplo, vai na padaria e você gosta de comer pão com presunto, tá? E aí você vai numa padaria que não tem presunto, ele só tem apresuntado. Você nunca vai sair de manhã da sua casa, entrar na padaria para comprar pão e aí depois entrar no mercadinho para comprar o presunto para você poder comer pão no presunto. Provavelmente você vai escolher um lugar que tenha o pão e o presunto, porque você não está passeando. Às vezes você tem seus compromissos, tem tua aula, tem teu trabalho. Então, para otimizar tempo, você precisa de um lugar que tenha as duas coisas. É exatamente o que a Amanda está falando, tá? E também acontece muito, tá? Aproveitando o gancho da Amanda, tem coisas que são interessantes, né? Marca é uma delas. Não sei se em algum momento vocês já conversaram com a mãe de vocês, mas sabão em pó, por exemplo. Sabão em pó tem um negócio assim, a minha mãe só usa Omo, ponto final. Para ela, sabão em pó, lavar roupa, tem que ser Omo. Tá? E eu não vejo o menor sentido nisso. Eu não vejo o menor cabimento para isso. Mas para a minha mãe faz todo sentido, porque a roupa só fica bem lavada se for com Omo. Omo é um dos sabões desculpa, mais caros que tem, Mas, gente, se o estabelecimento não tiver lá pelo menos uma meia dúzia de caixinha de Omo para um cliente
como minha mãe, a geração dela que tem esse negócio de que tem que ser dessa marca, pode ser meia caixinha, ó, 6 caixinhas de Omo lá. Mas se não tiver, pelo menos para esses que querem o Omo desesperadamente, eles vão perder cliente. Porque se minha mãe tiver que sair de casa para fazer as compras dela, na compra dela tiver sabão em pó e ela sabe que no lugar X não tem sabão em pó, o que ela quer, ela vai no lugar Y. Simplesmente, a Amanda falando, eu também. Então não adianta, gente. Aí você começa assim, maionese, tá? Por exemplo, para mim, dependendo do que eu vou fazer, se eu vou usar maionese numa receita qualquer, eu compro a maionese mais barata. Se eu for colocar uma maionese num sanduíche, num cachorro-quente, num hambúrguer, eu acho que a Hellmann's tem um gosto diferente. Então, para algumas coisas eu até uso a maionese mais barata, mas para outras coisas, para mim, a maionese Hellmann's dá muito mais sabor. E isso acho que quase todos nós, a gente tem algumas coisas de preferência. Se a gente for num local onde a gente não encontra a nossa preferência, provavelmente a gente vai trocar de local. Acabou de perder um cliente. Aquele estabelecimento acabou de perder um cliente. Tá? Não tem como ser diferente. Você não vai num lugar para comprar o teu sabão, em outro lugar para comprar o seu pão, em outro lugar para comprar a sua maionese, em outro lugar não, porque senão a gente passa o dia subindo e descendo. A gente já não fazia isso antes da pandemia, imagina agora, tá? Eu deixei de frequentar, por exemplo, falando desse momento que a gente vive, eu deixei de frequentar lugares que estão sempre muito muvucados, tá? Eu tenho lugares aqui no bairro. Por exemplo, tem um mercado aqui no bairro que aquilo é um inferno, porque as pessoas não vão fazer compras, elas vão passear. Então, para fazer uma compra, vai pai, mãe e 3 filhos. Então, os corredores desse bendito mercadinho, é um mercado, não é um mercadinho, né? São estreitos. Realmente são estreitos. Então, imaginem famílias inteiras andando naqueles corredores, imagina. Não. Fila, a turma fica todo mundo uma junto da outra. Aí você fala assim, é conveniente para mim? Sim, é conveniente para mim porque é o mais perto e tem um estacionamento legal. Sempre consigo encontrar vaga, mas o fato de saber que eu vou entrar lá dentro e vou ficar num lugar apertado, cheio de gente, que eu vou levar um tempão na fila, que tem muita gente respirando no mesmo lugar, isso me dá uma agonia tão grande que eu deixei de ir. Então, Amanda falando, também pode ser porque os funcionários reclamam, não? Então, gente, é assim. Vamos falar da FIEB, vamos falar do ITB, por exemplo, pegando esse gancho da Amanda. Eu vou dizer que a FIEB é maravilhosa? Não tem nenhum defeito na FIEB, não tem nenhum problema no ITB? Gente, a gente sabe que tem, eu sei e vocês sabem. Mas tem cabimento eu dividir isso com vocês? Não. Aí fica naquilo, eu administro os meus problemas, tá? Com a equipe de retaguarda, com o coordenador, com a diretora, eu vou ajustando esses problemas. Agora, ficar falando desses problemas aos 4 cantos, principalmente para quem não pode fazer nada para resolver, pode ser um desabafo, se for para alguém muito próximo, se for para alguém amigo de vocês. Mas se não for como desabafo, não é para o usuário daquele serviço que vai ajudar, tá? Se eu começar a falar de problemas que a FIEB tem, ou que o ITB tem, eu não vou melhorar a nossa relação. Eu, professora, vocês, alunos. Eu vou contaminar ainda mais a nossa relação. Por quê? Eu vou plantar em vocês problemas que vocês não tinham, porque são problemas de professor. E aí vamos juntar os problemas de professor com os problemas de aluno, o problema vai ficar muito maior e a relação de todo mundo fica muito pior. Então, quando a gente tem algumas situações que são complicadas, como os empregados, né, como os funcionários que a Amanda falou, não dá para a gente passar isso para o cliente, não dá para o cliente está sempre tudo bem, está sempre tudo bom. Até porque, vamos ser realistas,
Eu começo a usar o meu cliente, tá? A pessoa que vai no meu estabelecimento, como muro de lamentações. Eu começo a reclamar, reclamar, reclamar do estabelecimento. Variavelmente, claro que eu vou tratá-lo com essa raiva que dá dentro de mim vai aparecer nessa relação com o meu cliente. O que eu estou fazendo de fato é justificando essa raiva. Eu estou simplesmente dizendo, olha, cliente, eu estou assim por culpa da empresa, tá? Não me culpe, culpe a empresa. Eu vou ficar sem menos clientes. É claro que o patrão lá, o dono da empresa, vai vender menos? Vai lucrar menos? Vai. Até o momento que ele vai diminuir o negócio dele ou vai fechar, e aí ele deixa de lucrar e a gente perde o emprego. Essa é a relação. É assim que funciona. Então, até que ponto isso é legal? Até que ponto isso nos faz bem? Até porque bater o dia inteiro na tecla de problema, gente, não faz bem nem para nossa cabeça. Não faz. Cria uma nuvem cinza, sabe aquela história de família Adams, que a nuvem com a chuva vai, a pessoa vai, e a nuvem com a chuvinha vai em cima. Isso não é legal. Então, assim, não, o cliente não deveria entender. O cliente não deveria saber o que acontece nos bastidores. Bastidores são bastidores. A gente vai achar que toda novela, que todo filme foi maravilhoso. A gente vai achar que toda a gravação não teve problema nenhum. Não, tiveram vários. Só que isso fica nos bastidores. Isso não vai para o público, isso não vai para quem está assistindo. Tá? Mas vocês podem ter certeza que houveram milhares de problemas. Amanda continua. Tipo, você pede. Tipo, você pede pães de sal, aí você fala, pega dos mais branquinhos. A Amanda gosta do pão mais branquinho. Agora que eu peguei o espírito da coisa. E ele faz uma cara ou algo que você interpreta, ou faz o oposto do que você pediu. O cliente não tem o direito de ser atendido? Tem, tá? O cliente deveria ter suas vontades satisfeitas, tá? Por isso que ele é cliente, ele é a pessoa que paga. E aí, eu acho que eu até demorei para entender, porque para mim, Amanda, o pão é o mais torradinho. Eu gosto de pão mais torradinho. A Amanda gosta de pão mais branquinho. Ou seja, se a gente atender todos os clientes, a gente vai vender os pães mais branquinhos e os pães mais torradinhos. Porque vai aparecer uma Nídia pedindo pão torradinho e vai aparecer uma Amanda pedindo pão branquinho. E tá tudo bem. Tá? O que não dá é para fazer a cara torta que a Amanda sugeriu. Não dá. Por quê? Se a Amanda tiver uma possibilidade de ir em outro local comprar o pão no dia seguinte, ela vai em outro local. Porque você começar logo de manhã, indo na padaria comprar pão e ver um cara torcendo o nariz, ou uma menina torcendo o nariz para você, o teu dia já começa mal. E não é isso que a gente quer. Então, é o tipo de situação que a gente, se puder evitar, a gente evita. Ou seja, a gente troca de padaria, a gente troca de estabelecimento, tá? Eu vou falar de mim, tá? De uma situação que eu é a minha gripe matinal, minha alergia matinal. Olha que interessante. Qualquer um que vem aqui em casa e pega o cardápio de pizza que eu peço, eles dizem assim, credo, que pizza cara. Por que eu compro pizza cara? Olha que interessante a pergunta. Acho que vocês sabem, né? Não vão ficar sabendo. Gente, vocês estão vendo minha cabeça? Ou vocês estão cortando minha cabeça? Esse negócio aqui tá dizendo que tá cortando minha cabeça. Não tô entendendo. Bem, eu não sei se vocês sabem, eu moro sozinha, tá? O que acontece comigo? Eu gosto de pizza? Sim, eu gosto de pizza. Mas quando eu compro uma pizza, eu não como uma pizza inteira.
tá? Eu preciso arrumar alguma coisa para fazer com o resto da pizza. Então, o que que eu faço com a pizza? Eu congelo. Sempre faço isso. Eu pego a pizza tem 8 pedaços, eu como 2 pedaços e congelo 2, 2 e 2. Tá? Então, eu compro uma pizza e eu tenho pizza para comer durante 4 semanas. 2 pedaços para o final de semana. Eu tenho pizzas no bairro pizzarias no bairro que são bem mais baratas. Tem uns preços bem, bem legais. Só que, quando eu pego essa pizza, congelo e na semana seguinte descongelo e boto no forno para aquecer, ela vira uma coisa incomível. Eu não sei se existe o termo incomível, tá? Mas eu acho que vocês entenderam o que é incomível. Para mim, o que sai mais caro? Eu comprar uma pizza baratinha e comer um único final de semana, ou eu comprar uma pizza um pouco mais cara e ter certeza que eu vou comer uma excelente pizza durante 4 finais de semana. E eu estou falando de dinheiro. Lembra que eu sou de finanças. É mais barato, se eu for pensar no que a gente chama de custo-benefício, se eu for pensar no pacotinho inteiro, tá? Nos 4 finais de semana, é mais barato eu comprar a pizza mais cara e ter certeza que durante 4 finais de semana eu vou comer uma pizza deliciosa, mesmo depois que eu descongelar e colocar no forno para aquecer. Aqueles forninhos elétricos de sanduíche, sabe? Fica perfeita. Então, assim, às vezes a economia imediata, a médio prazo, se transforma num problema. É o caso da pizza. Então, você tem, provavelmente, se vier alguém na minha casa, que eu sei que a gente vai pedir pizza e comer aquela pizza toda de uma vez, eu recorro a um cardápio mais barato, tá? Porque eu sei que é uma boa pizza para comer na hora. Só que quando eu tô sozinha em casa, ou quando eu sei que vai sobrar pizza e eu vou congelar, eu vou recorrer a uma outra pizzaria que eu sei que a pizza vai ficar muito boa, mesmo depois de 4 semanas. Então, são escolhas que o cliente faz, tá? E a gente não pode esquecer que todos nós, clientes, fazemos escolhas o tempo inteiro. Tá? E por causa das nossas escolhas, das nossas vontades, nós optamos por ir para um lugar ou ir para o outro. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a ter em mente de hoje, a partir de hoje, né? Se vocês começarem a refletir, vocês vão perceber que entender tudo isso que a gente está falando fica muito mais fácil, porque a gente toma decisões sem perceber quais são elas, mas a gente toma decisões o tempo inteiro. A gente toma decisões sobre o mercado, a gente toma decisões sobre a padaria, a gente toma decisões sobre o ônibus, a gente toma decisões sobre os sapatos, sobre a roupa, em frações de segundos. A gente deixa de ir para um lugar para ir para o outro. A gente deixa de entrar num estabelecimento para entrar no outro. Só que a gente precisa começar a perceber racionalmente por que a gente faz isso. A gente faz tão rápido que a gente não percebe. Tá? Essa é a grande questão. Mas, se a gente começar a perceber, a partir de hoje, agora, por que eu tomo essas decisões? Por que eu peço pizza na pizzaria X e não na Y? Porque se eu abro o iFood ou qualquer outro aplicativo de comida, eu opto por um restaurante e não pelo outro. Por que eu vou no McDonald's ou vou no Burger King? Se eu vou na loja X ou na loja Y, na padaria X, por quê? Tá? Ao invés da gente deixar que essas decisões sejam... nossa cabeça tome as decisões meio que de maneira automática, a gente sabe que tem motivos, a gente às vezes não está consciente para eles. Né? Então, eu gostaria que vocês, daqui até a próxima semana, a próxima terça-feira, começassem a ter consciência das decisões que vocês tomam. Quando vocês forem numa padaria, como a Amanda vai, forem numa padaria, vocês pararem e falar assim, por que eu escolhi essa padaria? Tá? E lembrarem por que da escolha. Ó, eu escolhi essa padaria, no caso da Amanda,
porque na outra eu fui e o cara, quando eu pedi o pão branquinho, ele torceu o nariz. Então, eu não quis mais ver o cara, por isso que eu tô aqui. Vocês vão ver que na hora que eu começar a explicar esses 5 quadradinhos, que então vamos deixar eles todos para a semana que vem, na hora que eu começar a explicar esses 5 quadradinhos, vocês vão começar a pensar e conseguir colocar as escolhas de vocês em cada um desses quadradinhos. Vocês vão ver que vai ficar bem fácil de entender o que são as forças de Porter, tá bom? A gente só precisa começar a conscientemente reparar por que a gente toma uma decisão e não outra. E é para tudo, tá? Até porque a gente come. Nós tomamos decisões muito no automático, tá? A gente precisa começar a tomar decisões de maneira mais conscientes. Vamos deixar um pouquinho o automático de lado e vamos falar assim, por que eu tomei essa decisão? O que na minha cabeça me levou a tomar a decisão? Ou então, que também pode ser, se eu não estou tomando uma decisão, se eu estou indo pelo que os outros falaram. Que é outra coisa que eu acho que, inclusive pela idade que vocês têm, está na hora da gente começar a refletir, e a gente vai refletir semana que vem. Se é uma decisão que vocês tomaram, ou se é uma decisão que alguém à volta de vocês tomou e vocês simplesmente seguem, tá? Só para vocês pensarem, eu não uso Omo, tá? A gente fala do sabão em pó semana que vem. Fechou, gente? Tranquilinho? Tranquilinho? Vamos passar agora para a metodologia. Preciso falar com vocês um pouquinho. 10 minutinhos lá, vai ser super rápido, tá bom? E semana que vem a gente fala das 5 forças de Porter e de cada um desses quadradinhos, tá bom? Grande beijo, até a próxima aula. Tchau!